Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde buscamos trazer estudos científicos conectando com o Evangelho e ensinamentos de Jesus, para que a gente possa dar inspiração para a nossa vida. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a caridade que existe na empatia. Para iniciarmos, façamos a nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, que a Tua luz possa nos guiar e orientar, para que, com os ensinamentos de mais alto, consigamos colocar em prática em nossas vidas, Senhor, este amor, esta inspiração, para sermos de fato melhores, levando luz aonde formos, que assim seja. Muito bem. Para iniciarmos então as reflexões de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, comentado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus, capítulo 18, versículo 14. Assim, não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que se perca nenhum desses pequeninos, em favor da alegria. Muito grande no mundo o cortejo das moléstias que infelicitam as criaturas. No entanto, maior é o fardo de inquietação que lhes pesa nos ombros. Onde haja sinal de presença humana, aí se amontoam os supliciados morais, lembrando legiões de sonâmbulos fixados no sofrimento. Não apenas os que passeiam na rua a herança de lágrimas que trouxeram ao renascer, esmagadora porcentagem dos aflitos carrega temerosos no refúgio doméstico que, levantando em louvor da alegria familiar, se transforma não raro em clausura flagelante. Daí procede o acervo dos desalentados que possuem tão somente a fria visão da névoa para o dia seguinte. São pessoas desacoroçoadas na luta pela aquisição de suprimento às exigências primárias, pais e mães transidos de pesar diante de filhos que lhe desdouram a existência, mulheres traumatizadas em esforços de sacrifício, crianças e jovens desarvorados nos primeiros passos da vida, companheiros encanecidos em rijas experiências atrelados à carga de labores caseiros, quando não são acolhidos nos braços da caridade pública, de modo a não perturbarem o sono dos descendentes. Somemos semelhantes desgostos às tribulações dos que clamam por equilíbrio nas grades dos manicômios, dos que sonham liberdade na estreiteza do cárcere, dos que choram manietados em leitos de expiação e dos milhares de espíritos desencarnados ainda em pesadelos indescritíveis, que comunicam à esfera física os rescaldos do próprio desespero, e verificaremos que a tristeza destrutiva é comparável a uma praga fluídica, prejudicando todos os flancos da evolução humana. Ponderando tudo isso, respeitemos a dor, mas plantemos a alegria e a esperança onde nossa influência logre chegar. Falemos de otimismo, cultivemos serviço, ensinemos confiança e exercitemos serenidade. Ninguém espera que sejamos remédio a todas as angústias e rio a toda sede. Entretanto, à frente da sombra e da secura que atormentam os homens, cada um de nós pode ser a consolação do raio de luz e a bênção do copo de água. Que assim seja. Eita, esse texto tão verdadeiro que Emmanuel nos traz e nos faz refletir. Ele vem falar que este mundo que ainda de provas e expiações tem tanto sofrimento e desalento ainda. E esse sofrimento e desalento não está só naquelas pessoas que moram na rua, que estão passando pelas duras realidades sociais que nós vemos a olhos vistos que estão sofrendo. Existem todos aqueles sofredores e desesperançados que estão dentro dos próprios lares,
todos aqueles pais e mães que não conseguem viver o amor e acabam não conseguindo enfrentar as dificuldades, aqueles idosos que são relegados a como se fossem nada depois de uma vida de labores, crianças que sofrem e padecem com espancamentos ainda nos dias de hoje e tantas outras situações dentro de casa que fazem o sofrimento ser a maior forma de manifestação das dores neste nosso mundo. Bem, no final, Emmanuel nos faz refletir que se nós pegarmos esses sofrimentos que estão dentro de todas as casas, por estarmos no mundo de provas e expiações, todos sofremos de alguma forma, mais ou menos, de acordo com a semeadura de cada um, né? E o que nós estamos fazendo agora. Mas se somarmos isso, aqueles que estão em pleno e franco desalento, dentro de prisões, dentro de hospitais e camas e leitos de recuperação, somarmos isso àquelas pessoas que estão morando em rua ou passando fome, que são, digamos assim, os que claramente sofrem à vista de toda a sociedade, os que estão em meio a guerras, por exemplo, também. E ainda adicionarmos todos os que desencarnaram, que estão no outro plano espiritual e sem nenhuma lucidez, sofrendo por tudo que foi plantado e ainda estão, digamos assim, na parte do colheita, do refazer-se para despertar para a realidade, nós vamos ver que este mundo ainda emana energias extremamente negativas nos dias de hoje, ainda, né? Ainda. Estamos em transição, mas ainda emana muita energia negativa. E aí, o que Emmanuel nos fala no final, como conclusão? Ok, fizemos um raio-x da realidade terrena. Nós não somos o salvador do mundo que vamos, com uma atitude ou a nossa própria existência, mudar todo o mundo de uma vez. Mas, se cada um for um copo de água para um sedento, se cada um for um bom pensamento positivo e energia positiva no meio das angústias, isso somado transforma o mundo. É isso que nós temos que ver. Que nós sermos a caridade nas pequenas coisas faz muita diferença, sim. Se nós formos positivos, mesmo mediante as situações difíceis que o mundo passa, mesmo as tristezas e dificuldades, nós estamos contrabalanceando as energias negativas do mundo. Nós estamos emanando positividade aonde ainda é provas e expiações. Então, o chamado desse texto é para caridade nas pequenas coisas e nas boas energias positivas, atitudes de bem e de amor que cada um pode fazer. Porque por mais que achamos pouco, um pouquinho somado muda o mundo. E quando nós mudamos por dentro, regeneramos o planeta. Então, é um convite a cada um de nós para acordarmos a realidade de que pouquinho em pouquinho somado é muito. E dentro deste contexto, nós trouxemos o nosso lindo livro, Mãos Marcadas, ditado por espíritos diversos e psicografado por Chico Xavier. O texto de hoje é Um Momento, ditado por André Luiz. Antes de se negar aos apelos da caridade, medite um momento nas aflições dos outros. Imagine você no lugar dos que sofrem. Observe os irmãos relegados aos padecimentos da rua e suponha-se constrangido a uma semelhante situação. Repare o doente desamparado e considere que amanhã provavelmente seremos nós candidatos ao socorro da via pública. Examine o ancião fatigado e reflita que se a desencarnação não chegar em breve, não escapará você da velhice. Contemple as crianças necessitadas, lembrando dos teus próprios filhos. Quando a ambulância deslize rente ao seu passo, conduzindo o enfermo anônimo, pondere que talvez um parente nosso, extremamente querido, encontre-se gemendo dentro dela. Escute pacientemente os companheiros entregues à sombra do grande infortúnio e recorde
que em futuro próximo é possível que estejamos na travessia das mesmas dificuldades. Fite a multidão dos ignorantes e fracos, cansados e infelizes, julgando-se entre eles, e mentalize a gratidão que você sentiria perante uma migalha de amor que alguém te ofertasse. Pense um momento em tudo isso e você reconhecerá que a caridade para todos nós é simples obrigação. Que assim seja. Como esse texto vem rematar essa nossa reflexão do Evangelho, né? André Luiz sempre direto ao ponto e com muita lucidez. Essa mensagem vem nos fazer colocar-se no lugar do outro. É o treino da empatia, né? Da gente conseguir se imaginar no lugar daquele que está passando por uma situação, às vezes, com tudo que nós fizemos, todos os esforços, por algum motivo, fomos colocados na rua sem nada. Se nós estivermos lá, o que nós gostaríamos que alguém que passasse por nós pudesse fazer? De amparo, mesmo que mínimo. Se nós estivermos num leito de cama, sofrendo com dor, que gostaríamos que alguém pudesse fazer por nós? Se nós estivermos passando por uma situação onde não conseguimos dar um alimento ao nosso filho amado, ou que alguém muito doente próximo a nós estivesse, e aí? O que gostaríamos que alguém pudesse fazer por nós? Se nós refletirmos dessa forma, é impossível a gente não criar empatia pelo outro, pela situação que o outro vivencia. E o que André Luiz nos traz é uma realidade. Todos nós vamos acabar passando por isso, de uma forma ou de outra. Nós vamos desencarnar, nós vamos ficar doentes. Se nós não morrermos antes, vamos ficar velhos. Então, nós estamos no mundo para vivenciar as realidades do mundo. Mesmo que tudo esteja bem, teremos momentos de dificuldades e saber lidar com isso. E ter apoio, ter amparo faz toda a diferença. E a pergunta é, o que você gostaria que os outros pudessem fazer por você nessa situação? E aí, você faz a mesma coisa pelos outros. Como ele remata de uma forma brilhante. Se a gente tem essa visão, a caridade não é nada mais do que uma obrigação nossa, porque estaremos com certeza necessitados e receberemos de volta o que nós estamos doando. Lei de ação e reação, tudo que vai, retorna em algum momento. É isso. E nós trouxemos hoje um artigo científico muito atual e muito interessante, cujo título é o seguinte: o estado social como condição para surgimento e desenvolvimento da caridade. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Analytical and Comparative Jurisprudence, que quer dizer jurisprudência analítica e comparada, pelo autor M. Hamlets. Bem, sabe por que esse artigo é bem interessante? Uma revisão de ideias e apontamentos de caminhos jurídicos sociais para a caridade. Esse artigo é muito interessante porque ele é feito por um autor e escritor na Ucrânia, que é um país que está atualmente em guerra. E esse artigo foi escrito esse ano, agora, em meio à guerra da Ucrânia. E o que esse artigo nos traz de reflexão? Ele fala da importância de se estimular a caridade e as instituições de caridade para que se reconstrua a sociedade. Ele mostra que nós temos pessoas e casas e famílias em diferentes estratos sociais, mesmo num país em guerra, e que se nós não tivermos a caridade para um amparar o outro nas suas necessidades, tudo se rompe, vira anarquia, há muito mais balbúrdia e não se consegue reconstruir o país. E ele diz muito sabiamente que existem instâncias no poder público que devem estimular a criação de instituições de caridade onde as pessoas se reúnam para praticar a caridade e amparar umas às outras. Porque isso fortalece os laços cívicos, sociais, as pessoas se sentem como parte de uma comunidade e veem o quanto o outro está sofrendo e vão lá e dão de si. Faz bem para elas, faz bem para a sociedade, faz bem para o país e reconstrói a união social.
e isso vai melhorando o país. Olha que impactante a caridade sendo trazida para um amplo aspecto de reconstrução do país em guerra, para que ele possa se reerguer de uma forma madura, do indivíduo para o social todo da comunidade ucraniana. E isso vale para todo mundo, né? Vale para todos os países, vale para nós, aonde estivermos. Façamos a nossa parte. Aquela reflexão lá do início, de pouquinho em pouquinho, se a gente não pode ser um rio para matar a sede de todos, um copo de água somado e várias pessoas fazendo, dá muito mais ainda do que um rio. Que a gente possa ser este pouquinho de luz e paz aonde formos. Façamos então a nossa prece de encerramento. Deus, Pai de amor, que consigamos, Senhor, colocar em prática esses ensinamentos, que a Tua luz nos inspire para que de fato consigamos pensar e refletir em como agir melhor nas pequenas situações do dia, no lar, no trabalho, em sociedade. Abençoe e ilumine aqueles que mais sofrem, os que nos acompanham, e que nós possamos ser a mudança que queremos ver no mundo. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.